achamos, de forma equivocada, ou por não termos percebido o quão é importante nós pedirmos, em forma de oração ou de prece, a proteção necessária para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos encontros. É que nós não entendemos de forma introspectiva, internamente, a força que a oração, que a prece tem. Nós temos em nós um mecanismo que dá-nos a impressão de que a prece é um mero repetir de palavras, um monte de bobagem que nós vamos falando e que muitas vezes nós fazemos para agradar outros, porque estamos no meio de um grupo e se eu não fizer, eles vão ficar reparando que eu não estou fazendo e não consegue compreender a importância da prece. Mas a prece, meus amigos, que nós vamos fazer em seguida, ela é um ponto de apoio, é um fulcro. Quando nós entramos em prece e começamos a entender um pouquinho do que ela é importante para nós tomamos como um ponto de apoio uma vibração do meu interior que me envolve e me permite, com os meus pensamentos, me conectar àqueles que me amam, que querem me proteger, que querem me amparar, que querem a minha melhoria. Consequentemente, quando eu faço a oração e me ligo a esses irmãos que desejam o meu bem, aqueles que, ao contrário, desejam me prejudicar, por inúmeros motivos, não encontram campo para me envolver, para me desequilibrar, para causar em mim processos que, ao invés de me tornar melhor, mais otimista, me jogam para baixo, me deixam pessimista e avançando para um processo de transtornos depressivos. Então vamos fazer a nossa oração. Sempre uma oração é muito importante sentirmos a oração. Quando sentimos a oração, ela causa tudo que eu falei antes. Não é um mero repetir de palavras, não é apenas falar por falar. Então vamos sentir a nossa oração nesse instante para nos conectarmos, nos protegermos com o amparo dos amigos no trabalho que iremos realizar. Abrimos os nossos corações, Mestre Jesus, que sem sombra de dúvida, muitas vezes está sofrido, sangra, angustiado. Mas quando me ligo a Ti, sinto a Tua paz me envolvendo nesse instante. Sei que não me encontro órfão e desamparado. Sei que o Seu olhar amoroso não se descuida de mim um único segundo. Envolvido no Teu amor infinito, eu apenas me coloco para que eu possa receber, aceitar e me envolver na Tua luz, hoje e sempre. Essa é a prece, essa é a oração. Algumas pessoas se sentiram um pouquinho mais emocionadas, envolvidas. É isso que acontece, já mudou o ambiente. Bem? Embora o tema seja um tema meio denso. Tudo bem, Flávio? Melhorou da gripe? Piorei um pouquinho. Piorou um pouquinho? Tô no começo. Tem cadeiras aqui, viu, ao lado. Tem uma aqui na frente, uma ali do lado do Júnior, tem outra ali. Vai separar o casal aí, mas... Tem aqui, tem ali. Tem mais uma sobrando, se alguém chegar aí, Ivone, tem mais uma ali. Ó. Muito bem. Se procurarmos na internet, encontraremos imagens como essa aqui. Causas de processos depressivos, de desequilíbrios da mente. Então temos aí problemas de saúde. Quando
quando recebemos uma notícia de que temos um problema de saúde muito sério, não uma gripe, nós temos sim pensamentos ruins, muito persistentes. Quando temos questões familiares e financeiras, também nos desequilibram, nos prejudicam. Quando passamos por eventos estressantes, por traumas, desencarnar a morte de um ente querido, alguém que foi preso injusta ou injustamente, também nos causam grandes desconfortos. Temos fatores físicos que se limitam, para alguns não influenciam tanto, mas para outros muito. Alguns problemas do próprio físico em si, ou que venham a ser causados por acidentes, coisas mais. O próprio envelhecimento, quando não é aceito, não é bem entendido, também causa grandes transtornos. E o uso de álcool e drogas, muito mais. E do outro lado, temos ali os sinais de todas essas causas. Pensamentos ruins, persistentes. Nada dá certo, tudo que acontece comigo é ruim, estou abandonado por Deus. Aqueles que me cercam são todos meus inimigos. E vai por aí adiante. Falta de interesse e de prazer em realizar atividades. Eu tinha prazer em sair com os amigos, em ler, ao brincar, praticar esporte, e isso desaparece. Eu fico totalmente inerte, não tenho nenhuma alegria mais no sentido de participar do que me dava prazer antes. A alteração de peso não intencional. Eu começo a comer demais ou não comer nada e não entendo por que é que isso está acontecendo comigo. É como se surgisse da noite para o dia. Dormir muito ou dificuldade para dormir. Muita insônia, muita dificuldade para dormir. Ou dormir um sono que parece que não tem fim. Dificuldade de concentração. Vou estudar, vou praticar algo que exige a minha concentração no trabalho e eu tenho dificuldade para isso e sinto-me cansado, extremamente cansado, debilitado. E eu estou bem fisicamente, eu me alimento bem, eu tenho condições de ter uma vida equilibrada, mas aí falta energia em mim. Culpa excessiva, eu me culpo de tudo que acontece. E aqueles que me culpam, eu aceito como realmente fossem verdades essas culpas, que além das que eu já carrego, outros projetam e eu absorvo essas culpas. E pensamentos suicidas, que não surgem da forma como nós pensamos, vou me matar amanhã. Não é assim. É um processo contínuo, onde esse desânimo, todos esses sinais vão se estabelecendo e vão tomando conta de todos nós. Mas tem uma causa que gera a maioria dessas causas que aqui estão. E essa causa chama-se espíritos obsessores. Ela não é relatada de uma forma clara, como vocês viram nesse slide. Ela aparece somente para aqueles que começam a perceber que existe algo mais do que aquilo que a medicina nos fala, do que aquilo que a ciência nos fala, daquilo que nós lemos ou ouvimos falar. São, sim, espíritos obsessores. Por maior dificuldade que tenhamos em compreender isso, é preciso pensar sobre isso, mesmo que não aceite. Porque nós todos temos um processo muito forte em nós em não aceitar aquilo que nós desconhecemos. E não procuramos entender, aprender para depois sim tomar uma decisão. Isso eu aceito ou não. Todo desequilíbrio mental tem uma característica muito interessante. A linha divisória entre a nossa saúde mental e o nosso desequilíbrio, isto é, caminhar para a loucura, como nós podemos interpretar, ela é muito delicada, é muito tênue, é muito frágil. Podemos estar saudáveis em determinado momento e alguns fatores daqueles começam a acontecer e depois nós vemos em desequilíbrio, necessitando de uma série de medicamentos psicotrópicos que começam a nos causar outros transtornos que nós não tínhamos como efeitos colaterais. Consequentemente, nós vamos passar de um lado da sanidade para o outro muito facilmente. É muito fácil. Sem que nós percebamos logo de início que essa mudança está acontecendo no nosso comportamento.
Até que alguém chega e diz assim: nossa, você está muito mudado. Você está muito diferente. Não, eu sou o mesmo, eu sou a mesma. O que os demais percebem, nós, que somos aqueles que estamos sofrendo isso, não percebemos. E assim nós vamos não aceitando a opinião dos demais, nos afastando daqueles que estão começando a nos observar essas mudanças em nós, e vamos mergulhando sutilmente, delicadamente, nesse processo de desequilíbrio que a princípio não nos incomoda. Consequentemente, como nós vamos avançar para isso? Alguma ocorrência depressiva, a morte de um ente querido. Muitos se deprimem com a morte do irmão, do pai, da mãe, da esposa ou do esposo e mergulham nessa tristeza profunda que a princípio, equivocadamente, chamamos luto. Eu estou de luto. Mas um luto que se prolonga 2 anos, 3 anos, 4 anos não é mais luto. Estamos mergulhados em um processo doentio de um acontecimento do passado que nós insistimos em reviver e reativar diariamente. Uma ansiedade. Quantos de nós aqui somos ansiosos ao extremo? Quantos de nós, no nosso lar, temos parentes, amigos que são extremamente ansiosos, agitados? Um momento de mágoa, alguém que nos fere profundamente. Escassez de recursos financeiros, perda de emprego, queda de salário, fatores que não estão sob o nosso controle. E isso vai causando abalos em nós, que não aparentemente surgem no nosso físico, mas a nossa mente não descansa. Ela está o tempo todo em conflito com as necessidades que estão surgindo. A ausência de um trabalho digno. Eu tinha um trabalho digno que me dava condições de sustentar a minha família, de ter uma vida razoável, e de um momento para outro eu mergulho em um outro tipo de trabalho que eu sou obrigado a aceitar, que não corresponde às minhas capacidades e cujo pagamento é muito aquém daquilo que realmente eu recebia. Isso também me desequilibra. E são esses muitos fatores que nós vamos enfrentando durante a nossa vida, a nossa existência. Consequentemente, tanto o homem quanto a mulher pode se transferir de uma faixa de saúde mental para outra. E vamos dando os mais diversos nomes para isso. TPM, conflito da capacidade de ser aquele que sustenta o lar, que é o caso do homem, e nós vamos nos alienando temporariamente dos problemas. Nós vamos procrastinando, nós vamos adiando essa situação difícil em nós. E ela tende, a princípio parece que ela desaparece, mas ela está se acumulando, ela está crescendo, e em um momento ela vai desaguar sobre nós. E quando esses fatores são temporários e nós sabemos lidar com os mesmos, pouco a pouco nós vamos retornando para o nosso equilíbrio mental. Nós vamos restabelecendo o controle da nossa vida e dos nossos pensamentos. Mas, se além desses fatores que podem nos predispor à loucura, ao desequilíbrio mental, esses que eu citei, nós temos a obsessão dos espíritos. A obsessão dos espíritos é a causa primária de todos os demais. Consequentemente, nós passaremos a entender um pouco mais e melhor por que é que nós perdemos um determinado emprego se nada fizemos para perdê-lo. Porque muitas vezes, aquele que é o responsável por nos admitir ou nos demitir também sofre influência de espíritos. Ele não está isento. E ele poderá sim sofrer influência de espíritos para que tome a atitude de me despedir. Porque sabe que ao perder o emprego, que é o que constitui a minha estrutura emocional e psíquica, eu vou me desequilibrar. Portanto, sob influência de alguns espíritos, ou aquele que é meu líder, ou aquele que era meu amigo, aquele que me contratou, de um momento para outro, ele me despede. Então as causas primárias atuam em todos os setores da nossa vida. Assim, nós vamos sentindo que nós somos impelidos e impulsionados a darmos um passo adiante.
E esse passo adiante pode sim nos jogar em situações muito difíceis, onde pouco a pouco aquele desequilíbrio mental que era incipiente, era sutil, era diáfano, começa a se tornar mais denso, mais pesado. E nós vamos percebendo que a nossa mente ela não está mais sob o nosso controle. Os nossos pensamentos são tortuosos, os nossos pensamentos são pensamentos que estão o tempo todo alterando de um lado para outro. E aí começamos a mergulhar no quadros que nós vemos nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas psiquiátricas, que é essa loucura, essa demência profunda e de recuperação difícil, muito difícil. Ousaria dizer que não há recuperação nesse estágio, se não houver uma série de atitudes e procedimentos que podem nos permitir um reequilíbrio. Quais são os principais alvos desses espíritos? Por exemplo, aqueles que têm compulsões sexuais, pedófilos, sádicos, masoquistas. É um quadro perfeito para esse tipo de espírito obsessor que gosta dessas situações. E vai sim estimular em nós, de forma sutil, o nosso gosto, o nosso despertar para essas questões que estão. Pedofilia, sadismo, masoquismo. Como é que isso começa? Isso começa com imagens sutis de exibicionismo do corpo e vai evoluindo gradativamente para os sites pornográficos, que também cansam, saciam e evoluem gradativamente para situações muito mais drásticas, que são os sites de pedofilia, zoofilia, e que sabemos que existem. E, consequentemente, o hábito mais difícil, o vício mais difícil de ser interrompido, tratado, são os impulsos sexuais. Não é maconha, não é cocaína, não é heroína. Não é nada dessas drogas químicas, mas a química do cérebro. Quando nós nos viciamos nisso, é muito difícil o tratamento. Porque haverá sempre espíritos provocando aquele jovem, principalmente o jovem, depois os demais, para mergulhar nesse processo de desequilíbrio da alma, gerando em si cargas de hormônio que vão estimulá-la a procurar cada vez mais. Os viciados de uma forma geral, esses que estão viciados em tudo que nós já ouvimos falar e conhecemos. Aqueles que são muito pessimistas, aquele que jamais tem uma palavra de otimismo, jamais procura entender que a vida é feita sim de obstáculos e precisamos entender que cabe a nós superá-los. Aqueles que são muito invejosos, e não brinquem, porque não existe inveja branca. Eu tenho uma invejazinha, mas é branca. Inveja é inveja. Não é assim que a gente ouve falar por aí? Você pode invejar, mas que a sua inveja seja branca. É uma tolice isso. Porque aquele que inveja, ele tem o desejo de ter aquilo que o outro tem, mas ele ao mesmo tempo quer que o outro perca tudo. Essa é a inveja. Quando você tem a ambição de conquistar o que o outro tem, você o vê como referência, você trabalha, você se esforça para conquistar aquilo, mas não deseja que o outro perca tudo que já tem. Então a inveja, se alguém disser para vocês, tem uma inveja que não é malévola, que não é maledicência, pode dizer para ele que ele está fingindo, que ele não sabe o que está falando, tá bem? Os amargurados, aquele de nós, aquele que percebe que na sua vida, no seu entorno, tudo é muito difícil, tudo não dá certo, as coisas são muito complicadas. E aqueles que são vingativos. Aquele que é vingativo é diferente daquele que tem uma raiva passageira. O vingativo, ele vai planejar a vingança dele. Amanda, você aprontou comigo, eu vou me fazer de teu amigo, mas você não perde por esperar. Esse é o vingativo. Esse é o vingativo. Ele vai planejar, passo a passo,
até que a queda daquele que ele deseja ferir profundamente, que ele não se levante mais, aconteça. E vai fazer. Então, quando nós temos esse impulso, esse desequilíbrio em nós, nós somos vítimas fáceis de espíritos obsessores. Porque nós os atraímos com as nossas próprias capacidades de nos estruturarmos perante a vida e perante aos demais. Todos que aqui eu citei são aqueles que mais facilmente vão ultrapassar o limite da saúde mental e vão cair sim nas malhas da loucura. E a loucura não termina aí onde nós estamos falando, que eu coloquei reticências. Ela vai se aprofundando cada vez mais. E pasmem, senhoras e senhores, que essa loucura continua depois da morte. Ela não termina. Porque podemos pensar equivocadamente que se eu encerrar com essa loucura, que esse desequilíbrio que eu não suporto mais, tudo vai se acabar quando eu morrer. E é ao contrário, vai aumentar e acentuar mais ainda. E isso continua sob influência de espíritos obsessores que vai iniciar em qualquer idade. Por isso nós temos crianças muito perturbadas. Nós temos crianças totalmente desequilibradas e os pais fazem de tudo e não entendem por que elas se encontram dessa forma. São efeitos desses espíritos obsessores que não se importam com a idade, não se importam com aquele corpinho delicado que está ali, que é o fruto do teu amor e que você vai fazer de tudo para proteger. Ele não está nem aí para isso. Não está. E começa a se estender preferencialmente entre os jovens. E os jovens que passam pela infância já começam a demonstrar a influência desses espíritos na rebeldia que se estende além da capacidade normal do conflito entre pai e filho, mãe e filho. Ele é algo mais intenso. Ele vai refletindo cada vez mais em conflitos violentos no lar. E continua na adolescência. E vai para a vida adulta e termina na velhice. Aquele que é obsediado desde a infância, vítima desses espíritos, prolonga-se até a velhice se não houver nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de entendimento por que é que aquele que ali está desequilibrado. Na adolescência, começa como? O convite para tomar um copo de cerveja, um vinho, experimentar o primeiro cigarro, depois o uso de uma ervazinha, uma maconha, depois a primeira carreira de cocaína. E assim vai se avançando o processo obsessivo sutil, delicado. E o jovem, por desconhecer que ele está sob um intenso ataque espiritual, ele vai sendo estimulado por ele mesmo, por achar que o pensamento é dele. Quando ele pensa assim, só uma vez não vai fazer diferença. Esse pensamento não é dele. Esse pensamento é colocado nele por espíritos que vão falar no ouvido dele, que vão processar telepaticamente essa mensagem. Ou, eu sou forte, eu me livro disso quando quiser, eu paro quando quiser. Essa frase não é dele. Essa frase é colocada na cabeça dele. Porque se ele liberta-se quando quiser, ele não faria, ele não aceitaria a influência do espírito. Ele precisa se libertar quando quiser, mas naquele momento que essa frase vem. Então eles começam a adentrar na dependência narcótica, seja qual ela for. Que após instalada, quando você realmente está dependente, você necessita daquilo, é quando você se vende para conseguir sustentar o seu vício. Você entra na prostituição. E para isso se sujeita a uma série de transformações que outros desejam, que é cair na prostituição masculina e feminina. Aí evolui para a depressão, porque ele olha para a vida passada e vê o que está vivendo hoje e diz, como é que eu parei aqui? Como é que eu cheguei a esse ponto? E aí vai mergulhando na culpa, vai mergulhando no profundo abismo da depressão e começa a entrar nessa loucura de desequilíbrio da própria mente. Se afasta da família,
se afasta dos amigos, sai da escola, as suas escolhas começam a ser outras, vai mudando os seus desejos, que são outros, e ele muda completamente. Os riscos e os compromissos aumentam diante dessa mudança, e é o que os Espíritos querem, que você comece a penetrar cada vez mais em situações problemáticas de difícil solução e difícil saída. E vamos ficando prisioneiros de desencarnados e de encarnados. Por que de encarnados? Porque se eu sou viciado, se eu sou dependente, eu dependo daquele que me fornece a droga. Então aquele que fornece a droga, ele tem poder sobre mim. E se eu não consigo pagar, ele vai exercer esse poder. Ou me ameaçando para que eu faça algo, ou eu me proponho a trabalhar para ele, tornando-me mais um da cadeia. Nesse sentido é que nós vamos compreendendo como o processo obsessivo desses espíritos vai crescendo cada vez mais. E assim, como a obsessão ela é sutil no seu início, ela vai se agravando. Ela vai, à medida que vamos aceitando as influências por vontade própria, os vínculos com esses espíritos se acentuam, ficam mais fortes. A partir desse momento, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, não fique preocupada, porque estão te envolvendo, tá? Tá bom? Fica tranquilo, tá? Pode abrir a boca mesmo, porque tranquilo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou abrindo a boca aqui, o que é isso? Não, a gente sabe que acontece mesmo. Então nossos pensamentos, nossas escolhas são controlados telepaticamente por esses espíritos ruins que nós permitimos que fizessem morada em nossa casa mental, na nossa cabeça. Nós permitimos, porque a partir do momento que nós permitimos, eles não saem mais. Lembra aquela história do vampiro, do Drácula? Eu preciso que você autorize eu entrar na sua casa, senão eu não entro. É mais ou menos a mesma dinâmica. Enquanto eu não permito, não entra. Mas a partir do momento que eu aceito e deixo entrar, entra e não sai mais. Assim sendo, passamos a acreditar em doenças imaginárias que vão se tornar reais com o discorrer do tempo e vão nos enlouquecer. Hipocondria, por exemplo, aquele que começa a tomar remédios para tudo e para todos e dá para os seus também. Síndrome do pânico. De um dia para o outro, algo acontece que eu não consigo sair de casa. E eu não entendo o que aconteceu comigo. Os meus que estão à minha volta também não entendem o que aconteceu comigo. E os processos da esquizofrenia, do toque, já são manifestações físicas, orgânicas, da influência desses espíritos que a minha mente aceitou e transformou em reações psicossomáticas. O que a mente traduz, o meu corpo responde. E não há medicação que vá curar isso, vai tratar os efeitos, mas a causa não. A causa está longe disso. Portanto, tem muita obsessão na Terra. Mais do que nós imaginamos. Mais do que nós podemos sequer abranger um pouco aquilo que está diante de nós. Os nossos comportamentos estão se modificando. Nós estamos tomando atitudes, posições estranhas. Nós estamos com sensação de morbidez, desejo de morte, desejo de que tudo acabe. Nós estamos sofrendo efeitos de mentes obsessoras. E se nós não tomarmos nenhuma atitude, nós vamos mergulhar nessas mentes e não vamos sair tão facilmente. Assim sendo, trazendo como resumo o pouco que eu posso falar para vocês, porque o processo é muito mais grave do que isso que eu estou dizendo, os espíritos obsessores podem adquirir domínio sobre certas pessoas. Eles influenciam todos nós, mas somente certas pessoas aceitam essa influência, de uma forma ou de outra. Algumas ou muitas resistem, mas aqueles que aceitam não percebem que aceitaram e passam a ser controlados. São sempre espíritos inferiores. Não tem amigo espiritual, espírito bonzinho, que chega para nós e diz assim, você vai fazer isso porque eu quero que você faça.
Não existe isso. O amigo espiritual jamais faz isso. Agora, esses espíritos obsessores, eles não pedem licença, eles não pedem autorização, eles mandam. E se nós não fazemos, eles vão sim procurar formas de nos punir, ou atacando o filho, ou atacando aquele que nós amamos, ou atacando os animais, ou atacando as plantas, não importa. Vai criar sim sérios desconfortos para nós. E eles vão procurar dominar o encarnado. Eles vão se agarrar ao encarnado e vão controlá-lo como você controla uma criança de 2 anos de idade. Não tem vontade própria. Está sob controle. E lentamente, esse encarnado, ao longo dos anos, vai sim se desequilibrando. E chega a começar a pensar em suicídio. Ter pensamentos de abandonar o lar, abandonar o trabalho, sair para as ruas, como nós vemos aí em Campinas, né? E vão prosseguindo até desencarnarem. E ao desencarnarem, eles se encontram na mesma situação, só que com muito mais intensidade. Não se liberta. Prevenir os homens dos males. É isso que eles não querem. Aulas como essa. Não querem. Porque aulas como essa, alguma coisa fica em nós. E nós começamos a perceber no nosso dia a dia que aquilo que foi falado em aula está acontecendo e eu não percebia antes. Essa é a questão. E eles não querem isso. Porque quando eu percebo, eu me torno aquele que não permito que eles me influenciem mais. Consequentemente, tudo piora na minha casa. O trabalho degringola, aqueles que eram as pessoas que permitiam o meu equilíbrio na vida, a minha sustentação, o meu trabalho em si, começam a desaparecer. E assim nós vamos entendendo que se nós mexermos com isso, vai piorar para nós. E é isso que eles querem que nós pensemos. E aí nós desistimos. E ao desistir, as coisas se equilibram, ficam tranquilas, ficam suaves, por um tempo. Depois começa de uma forma muito mais intensa. Quando nós começamos a ter esse pensamento de que existem espíritos que nos envolvem, que nos causam mal e que querem que nós permaneçamos como vítimas deles, embora independente do motivo que os levam a isso, nós somos aqueles que, porque geramos pelo nosso pensamento em nós mesmos a aceitação dessa influência, nós ficamos sem recursos para lidar com eles. A doutrina espírita e outras vertentes espiritualistas têm esse papel de prevenir, de orientar todos nós sobre os males que nós geramos. Senhor, por que eu sofro tanto? Por que não olhas para mim? Por que me abandonaste? É isso que nós falamos. É isso que nós falamos. Mas nós estamos equivocados, porque esses males, esses conflitos, esses distúrbios, nós mesmos somos os causadores. Nenhum desses espíritos bons, nem Deus, nem Jesus veio até nós e gerou um problema para nós. Jamais. Nós criamos isso. E nós precisamos, da mesma forma, criar recursos para vencer esses espíritos. Para saber lidar com eles. Para, ao nos defrontarmos com eles, mostrarmos que sabemos quem eles são, o que eles fazem, como eles fazem e como é que nós vamos nos libertar deles. Portanto, um livro que é muito bom para isso é o Livro dos Espíritos. Esse livro abre muito a nossa mente, abre muito a nossa forma de entender a vida. Não é um livro para se ler como se lê um romance. É um livro para ler e meditar, pensar sobre isso. E ao entendermos como eles atuam sobre nós, como eles lidam na nossa existência como um todo, nós somos capazes de enfrentar esses obsessores. Não no sentido de tê-los como grandes inimigos nossos. Não. Nós precisamos saber lidar com eles com bondade. Com bondade. Porque o que mais dá força para eles é quando nós nos irritamos, nos tornamos violentos e dizemos para ele: você não vai mandar em mim, você não me vence, eu sou mais poderoso do que você, você é um fracote diante da minha força mental, do meu poder. Isso é maravilhoso para eles.
Porque você está dando exatamente o que ele quer, a força que ele precisa. Mas quando você modifica o seu campo de energia e você vê esses obsessores, esses inimigos espirituais como pessoas que já habitaram corpos como nós estamos aqui, já estiveram na terra, já tiveram seus sofrimentos, suas dores, suas angústias, seus medos, eles também passaram por isso. Nós compreendemos que precisamos pedir por eles. E aí nós vamos orar por eles. Meu irmão, eu sei que você me odeia. Eu sei que você deseja o pior para mim. Tem que ser claro. Não sei, não me lembro e não sei os motivos que te levam a isso. Mas eu peço, nesse instante, que a proteção que eu desejo para mim seja para você também. Que a dor que você me causa possa ser aliviada em você. Nós vamos fazendo uma troca de energias, não no mesmo padrão, num padrão que ele não conhece. Um padrão de respeito, de bondade, de procurar o entendimento e a pacificação. E isso vai aliviando lentamente, muito lentamente, não é de um dia para o outro, nem de uma semana para o outro, a influência deles em nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas relações. É dessa forma. Consequentemente, frequentar a casa espírita, vocês quando virão para cá, em outros momentos, terão muita dificuldade para vir. Muitos obstáculos aparecerão na véspera, no dia, na hora, para que não adentrem, não tenham esse conhecimento. Mas se persistem, sairão vencedores. O que eu fiz aqui foi um resumo do tudo que pode acontecer conosco quando estamos em desequilíbrio da mente por vários motivos. Mas não vamos nos esquecer que podemos sim tomar as medicações que são valiosas, mas elas tratam os efeitos, não trata a causa. E diante de qualquer desequilíbrio da mente, sempre haverá um espírito falido ao teu lado. Um espírito fracassado ao teu lado. Um espírito que nós, em momento qualquer da nossa existência, ajudamos que ele chegasse no estágio que ele está. Sempre haverá, em qualquer desequilíbrio da mente, um espírito ao nosso lado ou mais, procurando cobrar aquilo que nós sequer sabemos que temos dívida. E aquele que não pagou a sua dívida, paga com juro. Por isso que ele vai sempre procurar causar em nós grande sofrimento. E esse grande sofrimento se estende ao longo da nossa existência. Ele não chegará para nós, como mostram os filmes, nos atacará e nos matará de um minuto para o outro. Seria até bom se fosse assim. Não. Eles vão estender isso o máximo que puder. E no momento crucial, vão levar-nos, sim, ao suicídio. Porque ele fecha todo o trabalho dele e nós, ao passarmos para o outro lado, somos seus escravos por mais alguns séculos. Okay? Então, é esse nosso encontro de hoje. Vamos encerrar com a prece para aliviar o ambiente, né? Mas não se assustem, viu? Imagine nós que trabalhamos com eles todos os dias. Não só com os nossos, como com os de vocês também. Porque eles ficam aqui e aí temos que lidar com eles. Às vezes eles ficam muito bravos conosco. Muito bravos. Querido Mestre Jesus, nos ensinaste no seu Evangelho de amor e nos disseste, ide e curai em meu nome. Nos permitiu e nos deu autoridade para afastarmos os demônios daquela época, hoje obsessores. Mas para isso nos ensinaste também, amor, meu amigo e querido Mestre Jesus, que deveríamos ter amor em nossos corações, para que ouvíssemos e os acolhêssemos no seu sofrimento e na sua dor. Assim sendo, Mestre, todos aqui estão, encarnados e desencarnados, ao ouvirem essas poucas palavras, modifiquem-se na sua mente e no seu coração, para todos, nesse instante, nos prepararmos para o passe, para buscar a cura da alma, que irá também curar as necessidades do nosso próprio corpo.
Que fiquemos na tua paz hoje e sempre. Muito bem, temos o passe. Agora, Jéssica, você avisa lá o pessoal para chamar? Quero você lá dentro, hein? Há um tempo atrás, eu fui conversar com um espírito. O espírito disse assim para mim: não quero falar com você. Não quero falar com você. Por que você não quer falar comigo? Você é muito bravo, eu estou com medo de você. Mas era apenas uma... Você estava junto, né, Emiliano, naquele dia? Você estava, né, Emiliano? Você é muito bravo, todo mundo te respeita. Mas são impressões que nós passamos. Né? Mas não é, tem nada disso é verdadeiro. Brincadeirinha. Muito bem. Então vocês vão se preparar para o passe. E nós vamos ficar lá no fundo. Se houver necessidade de alguém desejar falar comigo, acho que já tem a Cláudia. Como é seu nome, menina? Camila. Camila. Comecei bem, né?